Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, Deus nos chamou para conhecer um pouquinho mais, dentro da cosmovisão cristã, como podemos estar alinhados com o tempo em que vivemos, alinhados com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus e alinhados com a vontade do Senhor. Nós sabemos que Deus tem o seu tempo para todas as coisas, nós sabemos que Deus nos ensina, que Deus nos fala a respeito da sua vontade e a respeito das Escrituras. Bem, nós sabemos que há uma pergunta no coração do homem. De onde nós viemos? Qual foi a origem do homem? De onde veio o homem? Como é a nossa história? O nosso passado? Quem foi o primeiro homem? Como ele surgiu? Como ele veio a existir? Vamos ver o que a Bíblia diz, vamos ver como que a Bíblia traz para nós o nosso passado, a nossa origem e o projeto de Deus para nós. Então, não saia daí, deixe Deus falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que esta pergunta está aí dentro do coração humano. Nós precisamos saber quem nós somos. Quem nós somos, de onde nós viemos. Existem tantas teorias a respeito da origem do homem, até já se pensaram em sermos oriundos de ETs, outros mundos e pessoas e seres que vieram de outros mundos, deixaram aqui um casal, deixaram aqui um ser que originou o homem, que originou a humanidade. Nós temos tantas teorias, tantas perguntas. De onde viemos? Quem somos nós? Esta resposta nós temos na Bíblia Sagrada. Sim, porque Deus pode nos dizer exatamente quem somos nós. Gênesis capítulo 1, ou seja, o livro das origens, como tudo começou, como tudo surgiu, Gênesis capítulo 1 traz um resumo. E a origem do homem está aí no verso 26 a 28, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que coisa tão linda! Aqui nos diz, também disse Deus, façamos o homem. Nós sabemos que todas as coisas que existem, que nós podemos ver, tudo que você está vendo aqui nesse cenário, esta cadeira, este globo, esta mesa, e nós mesmos, tudo isso que está aqui foi planejado, foi desenhado. Primeiro a palavra, primeiro, vamos fazer. Que tal se fizermos assim? Vamos fazer assim, assim. Alguém desenhou, alguém planejou, alguém colocou ali quais seriam os materiais usados, os ingredientes. Você vai fazer um bolo, você vai fazer uma torta, você vai fazer uma comida, você tem os ingredientes básicos e então você executa aquela receita. Se vai ao fogo, se vai ao forno, se vai à geladeira, se vai ao freezer, como que é? O que você vai fazer? Você tem a matéria-prima e você então fez o planejamento, você vai executar. Assim é tudo que foi criado, é tudo que existe, tudo que nossos olhos podem ver. Vamos ver um pouquinho. Deus disse, façamos o homem. Primeiro ponto que nós vemos aqui é Deus dizendo no plural, façamos o homem. Façamos, não é eu farei, mas façamos está no plural, Elohim,
Elohim é Deus no plural. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Podemos ver que nós fomos criados por Deus para Deus. Você pode ver aí pessoas adorando ao Senhor. Podemos estar demonstrando ao Senhor a nossa adoração. E o ser humano é alguém, ou o ser humano, ele foi feito para adorar. Em todas as civilizações, em tudo que a história já escreveu até hoje de civilização humana, nós temos o homem adorando. Adorando imagens de escultura, de pau, de pedra, de ouro, de pedras preciosas, de madeira. Mas o homem é um adorador. Fomos criados por Deus e para Deus. Tudo que nós vimos, tudo que nós fazemos, que nós criamos, é para o nosso serviço. É para ser útil para nós, para ser útil para que nós possamos continuar vivendo e dando um legado para as gerações seguintes. A casa que é construída, o carro que nos conduz, os móveis que nos servem. Não tem nada que a gente vai fazer sem uma finalidade. Até a arte, seja um quadro, uma escultura, tem a finalidade de alegrar os nossos olhos, de trazer beleza ao ambiente. Então, nós fomos criados por Deus, o Senhor diz, façamos o homem, conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Não que Deus tenha 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos, um cérebro. Não. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Ele cabe em toda parte. O nosso Deus, dentro dEle, nele, cabe tudo que foi criado, inclusive o universo. Tudo em Deus. Mas a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, essa capacidade que Deus nos deu de pensar, de criar, a inteligência e os sentimentos de podermos amar, de ter ira, de podermos sentir, de chorar, de entristecer. Será que Deus se entristece? Sim, vamos ver isso nas Escrituras. Ele nos fez a sua imagem, conforme a semelhança dele, e deu ao homem domínio sobre a natureza. Nós vemos aí golfinhos, nós vemos aí o homem adestrando os animais, e é muito lindo ver este domínio que Deus deu ao homem. E não só a gente colocou aqui os golfinhos, por exemplo, que é uma forma bem simples de você ver o domínio do homem sobre os animais. Mas o homem tem domínio sobre a natureza, de plantar, de buscar uma semente, de buscar um fruto mais doce, maior, um fruto, a árvore de uma altura menor para ficar mais fácil de colher. Nós vemos aí a ciência levando o homem ao domínio da natureza. Tenha ele domínio. E diz, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus fez o homem, este ser múltiplo, homem e mulher. No princípio, Adão, homem. E dele, Deus tirou a costela, Deus a transformou, nós vamos ver isto. Deus fez a mulher. E ser verdadeiramente homem e verdadeiramente mulher, nisso está a imagem de Deus. Nisto está a beleza do ser humano. Nós podemos ver aí uma família, um casal. É tão bonito a gente ver uma família. É tão lindo podermos ver o que Deus criou. Tem uma beleza especial, uma beleza única. O homem é tão diferente da mulher. A mulher é tão sensível, é tão romântica, é também tão inteligente, tão capaz, mas ela precisa de segurança. Ela não se sente segura sozinha. O homem é forte, mas o homem é muito racional.
Por isso Deus manda que os maridos amem a esposa, porque são racionais demais. Mas o Senhor fez o homem e a mulher. Deus os fez à sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus os fez para proclamarem a glória do Criador. Deus se revela em nós de uma maneira tão maravilhosa. Deus se revela no ser humano e Ele fala conosco no nosso interior. Nós podemos sentir a presença de Deus. Nós podemos ouvir a voz de Deus no nosso interior, no nosso espírito. Nós podemos ver o mundo ao nosso redor e tanta coisa tão linda que Deus fez exatamente para nos deslumbrar a vista, porque tudo que há no mundo foi para a glória de Deus. Nós vemos que tem a teoria da evolução e o ser humano. O que é a teoria da evolução que nós temos hoje na ciência? A teoria da evolução como modelo do Big Bang se baseia na organização do caos, aquela sopa primordial, para formar o universo, que é tão complexo e organizado. Ou seja, nós podemos ver aí uma foto de galáxias, de nebulosas, podemos ver essa foto maravilhosa aí, tirada dos nossos telescópios gigantes, maravilhosos, o Hubble, por exemplo, mas nós sabemos que o universo tão grande, cada pontinho desse ali pode ser uma estrela, mas pode ser também uma galáxia. Em uma galáxia nós temos trilhões de estrelas e existem trilhões de galáxias neste universo em expansão. Quando a gente vê, por exemplo, as nebulosas, vemos aquelas cores tão lindas ali do universo, do cosmos, do macrocosmos, deste universo tão majestoso, onde a Terra está incluída aqui na Via Láctea. Quando nós olhamos para isto, vemos a glória de Deus. Vemos um pintor magnífico colocando ali toda a sua sensibilidade e beleza. A teoria da evolução, proposta por Darwin, baseia-se em ancestralidade comum e a seleção natural que propõe que os organismos mais aptos sobrevivem. Bem, nós podemos ver uma foto bem conhecida da teoria de Darwin, que não foi o primeiro a pensar assim, a sequência do homem, do Homo sapiens, do homem ereto, vindo de um ancestral comum ao chimpanzé. Mas nós vamos ver que, dentro do que a Escritura de Deus nos relata, os animais foram feitos como animais pela palavra de Deus, mas o homem foi feito de uma maneira toda especial. Nós amamos os animais, nos identificamos em brincar, em montar um cavalo, em admirar a beleza de um tigre, de um leão, a majestade e elegância de uma girafa, de uma zebra, e olhar a beleza exótica de uma borboleta, e contemplarmos um beija-flor no seu voo, mas nós sabemos que o homem é um ser totalmente diferente, um ser totalmente capaz de estar gerenciando, de estar cuidando, dominando sobre tudo. Ou seja, nós podemos ver aqui que a teoria da evolução, ela bate com a teoria do criacionismo, com a teoria da criação de Deus. Nós vamos ver aqui que há uma importância muito grande em conhecermos as nossas origens, porque nós precisamos de respostas às perguntas existenciais. Essas respostas, elas vão definir quem nós somos. Elas vão definir o nosso modo de viver e o nosso destino eterno. Eu tenho de saber quem eu sou, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Se eu penso na teoria da evolução, que nós viemos da matéria inanimada, do nada, o nada do nada criou tudo.
que do nada que se organiza vem a vida que aí está. É algo assim tão irracional, tão difícil, não é? Nós sabemos que qual seria a sua resposta para a origem do homem? Cada pessoa pode ter a sua resposta. Hoje a gente está vivendo um tempo que as pessoas dizem, não, isto é a sua maneira de ver, a minha é outra. Cada pessoa pode ter a sua resposta para um fato, para um absoluto. Qual seria a resposta para as perguntas existenciais do homem? A pergunta é, quem nós somos? Quem nós somos? A evolução diz que nós somos animais racionais. Mas a Bíblia, dentro do criacionismo científico, a Bíblia diz que nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança do Criador. Não somos animais racionais, somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, de maneira muito especial. De onde nós viemos? A evolução vai dizer, viemos da evolução de organismos mais simples, a bactéria primordial, da evolução de um ancestral comum que originou os chimpanzés e os humanos. Mas a Bíblia vai dizer que o Criador soprou no primeiro ser humano, Adão, o fôlego de vida. Eu e você, como o primeiro homem, nós viemos de Deus e voltamos para Deus. Nós viemos de Deus, Ele soprou em nós a vida. Pela evolução não tem muita explicação ainda para a vida, como a vida surge, a complexidade do ser humano, a complexidade do organismo, a complexidade do nosso cérebro, a complexidade do mundo à nossa volta. É impossível pensar-se em bilhões e bilhões de anos com a matéria inanimada, trazendo a existência, trazendo do caos a organização. E sabemos que isso transgride a segunda lei da termodinâmica, que é exatamente o contrário. O organizado parte para a desorganização. E o que fazemos aqui neste planeta? Você precisa ter esta resposta. A evolução, se nós somos produtos do acaso, não há motivo algum para estarmos aqui, apenas a sobrevivência humana. E o que nós temos visto é isso, as pessoas se tornando como animais, as pessoas perdendo a sua dignidade na droga, sem saber quem são, sem saber e sem valorizar a vida, entra a violência, entra tantos pensamentos tão contrários à ética e aos princípios morais. Princípios morais e ética é quando se pensa no Criador, é quando se pensa que vamos prestar contas a Ele. Mas, se Deus não existe, se somos obra do acaso, então, aqui nós estamos apenas para sobreviver. Então, a lei do mais forte, não há valor algum em ser bom, em ser honesto, em buscar as coisas boas, o bem. Mas pela Bíblia, pela palavra de Deus, eu e você. Deus fez o homem, Deus nos fez e nos entregou o planeta Terra para cuidar dele e guardar. Deus nos deu autoridade, capacidade e ordenou ao homem que se multiplicasse, enchesse a terra e dominasse todas as obras criadas, animais e plantas. Deus nos pôs aqui para cuidar, para guardar, para que pudéssemos multiplicar e encher a terra, cuidando deste planeta que Ele nos entregou. E para onde vamos? Pela evolução, não tem resposta. Para onde vamos? Nada se sabe sobre o futuro do ser humano pela teoria da evolução. Nada, não sabe nada. Mas pela Bíblia, nós sabemos que nós voltamos ao Criador. O corpo é pó e voltará ao pó. O espírito volta a Deus que o criou. Haverá ressurreição dos mortos. Todas as pessoas do mundo inteiro ressuscitarão. Todas. Uns para a glória eterna, para a vida eterna. E outros, ou grande maioria, para a condenação e o terror eternos. Então,
é muito importante conhecer a nossa origem, saber como fomos criados, por que fomos criados, para que possamos entender e ter as respostas. Se nós cremos que viemos do caos, não há propósito. Não sabemos para onde vamos e vira uma bagunça a humanidade. Mas se temos esse entendimento que viemos de Deus, vem o temor de Deus, entra a ética, entra a moral, entram os princípios éticos. E, finalmente, nós vamos ver então aqui a criação do homem e da mulher. Fomos feitos de uma maneira tão especial, mas somos tão diferentes. O homem é tão diferente da mulher. A mulher é tão delicada, tão meiga. Você pode ver as meninas, como elas gostam de brincar. As brincadeiras das meninas são brincar de casinha, de fazer comidinha, de boneca, de fazer roupinha, se bem que estão tentando mudar essas coisas hoje. Mas a mulher é criativa. O homem, o menino, ele pega um relógio e ele quer desmontar. Ele é curioso, ele quer criar. Os brinquedos dele, os carrinhos logo ficam sem roda, logo já está tudo estragado, porque ele é curioso. Ele quer criar, ele quer mexer, ele quer entender e ele é forte. Deus fez a mulher para completar o homem, para os dois como imagem e semelhança de Deus. Então está aqui em Gênesis 2:7 nós lemos: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui está o primeiro ponto da nossa origem. Fomos feitos do pó da terra. Deus nos fez do pó da terra. Esse pó aí é aquela palavra lá do grego que é o pó do pó, ou seja, a menor partícula. A menor partícula que conhecemos chama átomo. Nós fomos feitos de átomos de vários elementos químicos que estão sobre a Terra. E só na Terra. Esses elementos não estão em Mercúrio, Vênus, Marte, não, aqui da Terra. Os elementos da tabela periódica. Ele fez-nos do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Quando a criança nasce, ela não respira lá dentro, seus pulmões não se enchem de ar lá dentro do ventre materno. Ela vai respirar, vai encher o pulmão de ar quando ela sai do ventre materno. O médico ajuda, dá um tapinha no pezinho do bebezinho recém-nascido, na popinha dele ali, para que ele chore. E quando ele chora, ele enche o pulmão de ar, ele respira. Então, aqui está o começo. Gênesis 2:20-22, a formação da mulher. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, porém, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Primeiro Deus leva o homem a olhar todos os animais. E os animais tinham o leão, a leoa, o cavalo, a égua, o cachorro, a cadela. E ali, mas os animais se entendiam, o homem tinha uma convivência pacífica com todos os animais, amigo, mas não tinha ninguém para conversar com o homem. O homem é muito mais do que um cachorro, do que um gato, do que um bichinho de estimação. Então, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele. E Deus fez cair um pesado sono sobre este. Isto é anestesia. Nós temos numa mesa cirúrgica, nós temos ali um anestesista, ele dando anestesia à pessoa, anestesia geral. É o que o Senhor fez aqui com o homem, deu-lhe uma anestesia geral, para que ele pudesse dormir, para que Deus pudesse fazer uma cirurgia nele. Tomou uma de suas costelas, é uma cirurgia. Podemos ver aí pessoas sendo submetidas a cirurgias, recebem anestesia geral para dormir, para não mexer, e então anestesia.
O médico abre a cabeça, abre o abdômen, abre o tórax, ou seja, na perna, no braço, onde for. Uma anestesia geral, uma cirurgia. Deus fez uma cirurgia no homem, tomou uma de suas costelas. Deus tirou ali a costela e fechou o lugar com carne. É uma cirurgia plástica. A costela que o Senhor tomara ao homem transformou-a numa mulher. Ou seja, clonagem. Hoje nós temos animais clonados, não é? Se sabe que tomando a célula tronco, nós podemos ter a engenharia genética e já existe isso, animais clonados, igualzinho, ali estão clonados. E se pode mexer no DNA da célula para se ter a clonagem. Foi o que Deus fez aqui no Éden, foi o que Deus fez aqui no capítulo 1 aliás, aqui estamos no capítulo 2 de Gênesis. Ele tomou a costela, ali osso chato, com medula vermelha, com células tronco. O Senhor fez uma clonagem. Ele então trouxe para o homem alguém que veio dele, alguém que era parte dele, alguém que era dele mesmo, da sua essência. Por isso é que o homem diz que a mulher é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai se chamar varoa, porquanto foi tirada do varão. E a Bíblia nos diz que Deus trouxe a mulher para o homem, ou seja, Deus fez o primeiro casamento. É tão bonito ir a um casamento, não é? Deus fez o primeiro casamento, homem e mulher. Deus fez a primeira família, Deus fez o primeiro casal. Esta é a nossa origem. Nós viemos de Deus e a Bíblia não é um livro de carochinha, a Bíblia não é um livro de lendas, a Bíblia não é um livro de mitos. A Bíblia, ela nos fala a verdade, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Deus trouxe a mulher ao homem e disse, olha, o texto nos diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus fez o homem e lhe deu uma responsabilidade no planeta. Deus não fez esse planeta como algo insignificante, não, Deus caprichou. A terra toda está dentro de um ambiente tão perfeito. Deus caprichou na obra que Ele fez, no planeta, nas plantas, nos animais, em toda a sequência, em todo o ciclo de chuva, o ciclo da água. Deus caprichou neste planeta que Ele fez e entregou a responsabilidade para mim e para você. Deus fez o primeiro casal, a primeira família. Fez o homem, dele Ele tirou a mulher. Nós podemos ver isso cientificamente hoje. Não é lenda, é verdade. Lenda, podemos dizer, do nada surgir um ser humano. Uau! Aí eu tenho de ter muita fé para crer que do nada vieram as coisas a existir sem ter ninguém planejando. Nunca vimos nada surgir do acaso, até hoje. Nunca vimos nada surgir do acaso. Se você vai na praia, vê um castelinho de areia, você não vai acreditar que aquele castelinho foram as ondas que fizeram. Alguém fez. Uma mente inteligente. Esta mente inteligente, também sensível, este Deus maravilhoso, o Deus Criador. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, como eu preciso te conhecer mais, como tu és maravilhoso em todos os teus feitos, em todos os teus caminhos e na obra maravilhosa da criação do mundo. Eis aqui a minha vida, eu quero mais de ti, quero te conhecer mais, quero te amar mais. Eu me entrego a ti para ser inteiramente teu, com tudo o que sou e tenho. Ajuda-me a alegrar o teu coração com a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Que Deus te abençoe ricamente. Estaremos aqui no nosso próximo programa buscando alinhar os ponteiros, estarmos alinhados com a verdade. A verdade aponta para cima, a verdade aponta para Deus, a verdade aponta para as Escrituras e é o que nós queremos em nosso viver. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super. Até lá!